Quando cheguei aqui, pensei que seria julgado por causa da minha bissexualidade. Mesmo tendo escondido isso na terra, eu tinha certeza de que Deus havia visto tudo, porque Ele ouve nossos corações e acolhe nossos pensamentos em seu próprio pensamento. Olá pessoal do canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade. Quero agradecer muito pela ajuda que vocês nos dão ao comentar e curtir nossos vídeos. Saibam que cada um de vocês é muito importante para nós. Hoje trago uma mensagem psicografada por Márcio Amarante Rodrigues Alves, de um centro espírita na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, do nosso querido ator Raul Cortez. Tenho certeza de que muitos de vocês conheceram o famoso ator Raul Cortez e se lembram com carinho de muitos dos personagens marcantes que ele interpretou, como o italiano Jeremias Berdinazzi, de O Rei do Gado, e Francisco Adriano, em Terra Nostra. Mesmo com sucesso na televisão, Raul nunca abandonou o teatro. Em 2000, ele atuou como Rei Lear de Shakespeare ao lado de sua filha Lígia Cortez. Infelizmente, Raul faleceu em 18 de julho de 2006, após uma longa luta contra um câncer no pâncreas. Ele deixou um grande legado na televisão brasileira e uma ausência que jamais será atendida, devido ao seu imenso talento. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar seu like. Vamos à carta psicografada de Raul Cortez. Olá, meus queridos amigos. É com muito carinho que venho me comunicar com vocês e compartilhar um pouco da minha história. Acredito que todos nós temos a capacidade de traçar nossos próprios destinos, mas sabemos que não é uma tarefa fácil. Não importa se somos ricos ou pobres. Como ator, sempre tive a obrigação de me comunicar com o maior público possível, dentro e fora da televisão. Muitas pessoas me conheciam sem nunca terem me visto ou falado comigo. Graças às novelas e entrevistas que dei, com isso eu era capaz de ser uma referência, seja para o bem ou para o mal. É interessante como a vida imita a arte e a arte imita a morte. Quantas vezes morri nas novelas, até que um dia morri de verdade. De todas as novelas, peças de teatro e tudo, o que eu amava desse mundo acabou. Mas isso foi apenas o começo de uma nova jornada, uma nova aprendizagem sobre as coisas desse outro mundo aqui. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante minha vida e carreira, mesmo que tenha sido apenas através das telas. E quero deixar uma mensagem de que devemos valorizar cada momento que temos nessa vida, pois nunca sabemos quando será nosso último ato. Agradeço por todo o carinho e apoio que recebi ao longo dos anos. Cada espírito que foi bastante conhecido quando encarnado tem a possibilidade de se comunicar com todos no plano do material. Isso ocorre porque podemos atingir um número maior de pessoas e essa é uma das nossas missões neste plano. Talvez, devido ao carinho que vocês têm por nós, vocês nos ouçam e assim podemos ajudar cada um de vocês a se tornarem pessoas melhores. E quando vocês se tornam pessoas melhores, o mundo também melhora. E quando o mundo melhora, vocês conseguem passar pela regeneração de uma forma mais positiva. Compreenda, nós só queremos ajudar a todos a entenderem melhor o verdadeiro significado da vida. Como diz nas Escrituras Sagradas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A vida na Terra é entendida como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral e espiritual.
estão encarnados para aprender lições importantes, desenvolvermos virtudes para vencerem as imperfeições. Tudo isso é necessário para o nosso progresso espiritual, que é a nossa verdadeira meta. No entanto, essa jornada não é fácil e está repleta de desafios, provas e expiações. Todos os seres humanos têm livre-arbítrio e, por isso, são responsáveis pelas escolhas e consequências. A vida oferece oportunidades para crescerem, mas cabe a vocês aproveitá-las ou não. Além disso, nenhum de vocês está sozinho nessa caminhada. Somos seres interligados e fazemos parte de uma grande fraternidade universal. Tenho o auxílio de espíritos amigos e mentores espirituais que vos acompanham e ajudam em vosso progresso. Eles enviam inspirações, intuições e orientações para que possam escolher o melhor caminho a seguir. Por fim, a compreensão da vida passa também pelo entendimento da vida após a morte. A morte não é o fim, mas apenas uma transição para outro estado de existência. Continuam vivos após a morte do corpo físico e seguimos em nossa jornada evolutiva no plano espiritual. O que faz aí na Terra tem impacto direto na nossa vida após a morte, na nossa evolução espiritual. Portanto, o significado da vida é a busca pela evolução moral e espiritual, com o auxílio dos espíritos amigos e mentores espirituais e a compreensão de que a vida continua além da morte física. É um convite à reflexão e ao aprimoramento constante de si mesmo, visando sempre a felicidade e ao bem-estar de todos os seres. Todos aqueles que deixarem esta terra, sem terem expurgado os seus atos negativos, serão, como sempre foi dito, enviados ao umbral para que sejam purificados. No entanto, às vezes, mesmo aqueles que cometeram erros são acolhidos nas colônias espirituais, pois a balança divina sempre é precisa. A mesma medida que erram será a medida de sua expiação. O problema é que muitas pessoas neste mundo olham para os erros dos outros, mas fecham os olhos para seus próprios sofrimentos. Isso acaba levando ao julgamento do próximo, o que é condenável por Deus. Em vez disso, deveríamos estender a mão para ajudar aqueles que erraram, pois assim estaremos também ajudando a nós mesmos a seguir o caminho de Jesus. Eu digo isso porque foi o que aconteceu comigo. Cometi muitos erros e passei 4 anos expiando-os ainda em vida. Quando cheguei aqui, fui acolhido por grandes amigos que eu tinha quando estava na terra, e assim meu sofrimento terminou. Claro que sinto muita saudade de todos, mas aqui não há mais dor nem preocupações. Quando cheguei neste lugar, fiquei com muito receio. Mesmo tendo sido recebido por grandes amigos na terra, as pessoas são maldosas e colocam coisas em nossas cabeças que nos fazem questionar e nos julgar o tempo todo. Desde muito cedo, criaram em mim o medo de Deus, que se eu fizesse algo que ele não gostasse, seria punido. Mas, na verdade, não era bem o que Deus não gostava, mas sim as diversas pessoas intolerantes que ainda existem neste mundo. Quando cheguei aqui, pensei que seria julgado por causa da minha bissexualidade. Mesmo tendo escondido isso na terra, eu tinha certeza de que Deus havia visto tudo, porque Ele ouve nossos corações e acolhe nossos pensamentos em seu próprio pensamento. No entanto,
Quando cheguei aqui, foi só amor fraterno. Nunca me questionaram por causa disso, porque amar o próximo é amar a si mesmo. Quando você destila seu veneno sobre os outros, está bebendo do próprio veneno, pois nada está oculto diante do rosto do Cristo. Você já parou para refletir sobre a sua existência? Sobre como tudo na vida tem um propósito e uma razão de ser? Você é um ser único e especial, com uma história e uma jornada que são só suas. Ninguém mais tem a mesma experiência de vida que você. Ninguém mais pensa e sente exatamente como você. Isso é o que faz você tão especial, não tão valioso e importante. Às vezes pode ser difícil enxergar o propósito da nossa existência. Pode parecer que estamos apenas vagando, sem rumo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas a verdade é que cada experiência que vivemos, cada desafio que enfrentamos, cada pessoa que conhecemos, tudo isso faz parte de um plano maior que nem sempre conseguimos compreender. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, enfrentando problemas que parecem insuperáveis. Mas é importante lembrar que cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. É através dos desafios que nos tornamos mais fortes e mais resilientes. Não se sinta desanimado se as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. Lembre-se de que você tem o poder de mudar sua vida, de escolher o caminho que deseja seguir. Não se limite pelas expectativas dos outros ou pelos padrões impostos pela sociedade. Você é livre para criar sua própria história e trilhar o seu próprio caminho. Mas lembre-se também de que a vida não é uma jornada solitária. Você tem pessoas ao seu redor que se importam com você, que querem o seu bem e estão dispostas a ajudá-los sempre que precisar. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar de compartilhar suas experiências e seus sentimentos com aqueles em quem confia. E, acima de tudo, lembre-se de que a sua existência tem um propósito, mesmo que nem sempre seja fácil enxergá-lo. Você está aqui por uma razão. Talvez seja para ajudar outras pessoas, para deixar sua marca no mundo ou simplesmente para viver uma vida feliz e realizada. Seja qual for o seu propósito, lembre-se de que você é importante, valioso e que sua existência tem um significado maior do que você pode imaginar. Portanto, não perca tempo se preocupando com coisas insignificantes, com medos e inseguranças que só servem para limitá-lo. Em vez disso, foque nas coisas que realmente importam, nos seus sonhos e objetivos, nas suas relações e naquilo que você faz feliz. Aproveite cada momento da sua existência, aprenda com cada experiência e cresça sempre como ser humano. A vida é uma dádiva preciosa. Não a desperdice. Antes de sair, quero mandar um abraço para todo mundo que ficou e guardar essa mensagem no coração. Fagundes, cuide-se, meu amigo. Que todos fiquem com Deus.